Fala galera, nesse novo módulo a gente vai estar trabalhando mais com ícones, ou seja, a gente vai aprender mais sobre a tag symbol, mais sobre a tag use, como criar sprites em SVG, ou seja, trabalhar com toda essa parte de iconografia na web com SVG. No caso, substituindo os temíveis font icons que a gente utilizava antes, certo? Então eu vou mostrar para vocês na prática como que é feito o processo de utilização desses ícones e mais para frente a gente vai aprender como automatizar esse tipo de uso, ok? Então vamos lá. Bom, gente, eu tenho aqui o meu repositório do Flat Colors, que tem vários e vários ícones legais, eles estão nessa URL aqui. Se você reparar, ele tem vários e vários ícones, que vão ser os ícones que eu vou utilizar aqui para poder fazer o nosso trabalho com ícones, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Existem vários lugares que vocês podem baixar, não tem problema nenhum. Eu vou utilizar daqui porque eu gosto desses ícones e eles estão bem pertinho para poder baixar via GitHub mesmo, que é uma ferramenta que eu gosto. Então, ó, eu já tenho aqui todos os arquivos baixados e eu vou escolher aqui alguns ícones só, alguns primeiros, ó, pegar esse about, vou pegar esse approval, vou pegar esse automatic e vou pegar, sei lá, esse bookmark aqui e esse biotech, ok? Vou pegar esses ícones, vou copiá-los e aqui na minha pasta de ícones SVG do projeto, eu vou criar uma pasta chamada icons e vou colar esses novos ícones aqui, ok? Então, se eu for lá para o meu Sublime, os ícones eles já estão aqui nessa pasta e eu já tenho aqui, então, o meu arquivo index também para eu poder utilizar os meus ícones. Se você reparar, todos eles já estão aqui, ó, Approval, Automatic, Biotech, Bookmark, todos eles já estão aqui direitinhos, certo? O que eu preciso fazer para poder trabalhar com ícones é bastante fácil. Eu vou abrir uma nova janela aqui, uma nova aba, e vou também abrir já a pasta do projeto, que é o ícones SVG. Vou colocar aqui um H1, né, que é o padrão que a gente está trabalhando. Opa, H1, ícones SVG, ok? Está funcionando. E aí, para a gente trabalhar com ícone, a primeira forma fácil que a gente tinha era só copiar, colar o arquivo e ele já estava ali, pronto, preparadinho para poder usar, certo? Só que assim a gente está colocando o arquivo inline e às vezes a gente não quer colocar o arquivo inline porque às vezes a gente não quer usar necessariamente o ícone ali. Às vezes a gente quer utilizar em outros lugares, por exemplo. Então, para isso, ao invés de a gente ter o ícone direto SVG aqui assim, o que a gente faz é criar um symbol que vai encapsular esse ícone. Então, como que isso funciona? Eu vou vir aqui, reparem que aqui eu já tenho todas as opções, eu tenho o VBox, eu tenho o meu path. O que eu vou fazer é, eu vou, dentro da tag SVG, eu vou criar uma tag symbol, ok? Opa, aqui. Esse aqui ele cria bastante coisa. Dentro dessa tag symbol, eu vou roubar essa viewbox aqui de cima e vou colocar na tag symbol. Também vou tirar esse enable background, ok? Então eu tenho aqui o meu symbol, que é o about, e se eu salvar, ele já sumiu, ok? Por que que ele sumiu? Porque a tag symbol ela não é renderizada até que eu a chame, ok? Então a outra coisa que eu preciso fazer aqui é criar um ID para ele, chamar de icon about, por exemplo. E agora eu poderia, por exemplo, ter um texto aqui, um lorem qualquer, e depois desse lorem eu poderia chamar o meu ícone. Então eu botaria svg, a tag use, e colocaria xlink href e passaria aquele ID de cima, icon about. Vou colocar aqui, pronto, ó. Eu tenho o texto e depois do texto eu tenho aqui o meu SVG, ok?
Esse texto ele não está num P, não está numa div, então ele ficou meio bagunçado. Vou colocar aqui numa div só para ele ficar um pouquinho melhor. E pronto, ó, eu tenho o meu texto e tenho aqui o meu ícone. E se eu quiser, eu posso chamar esse ícone várias e várias vezes. Então, eu posso vir aqui e chamar de novo, eu posso criar mais um e chamar de novo. Eu tenho 3 ícones desse ícone about sendo chamados de um lugar só. Então, por exemplo, se tem uma lista que eu precisasse colocar esse íconezinho para about, para poder criar tipo um tooltip, eu não precisaria colocar inline 3 vezes, ou seja, não colocaria todo aquele código. Eu colocaria uma vez só, ok? Faria um import, um include, via a linguagem que eu quiser, e depois eu só chamaria aqui com a tag use no lugar que eu desejasse. Então, essa é a primeira forma de você poder trabalhar com os ícones, certo? Só que, por exemplo, eu tenho aqui o ícone About, mas eu também queria ter o outro ícone lá de Approval. Então o que eu vou fazer é copiar ele Approval e vou colocar aqui dentro desse SVG mesmo, ok? Só que no lugar que eu tenho o SVG, eu vou trocar para Symbol, ok? Symbol, vou trocar aqui embaixo também. E vou apagar essa parte de versão e esses marcadores. Vou deixar só com a viewbox. Pronto. E agora eu vou colocar um ID para ele. ID, esse aqui era o approval, né? Então, icon approval. Ok? E aqui, se eu passar o mesmo ID, eu vou ter icon approval. Pronto, tenho o approval. Vou fazer o mesmo com automatic. Então, vamos lá. Automatic aqui. Troco para symbol. Apago as coisas que não são necessárias. Não preciso do enable background. Mudo aqui para symbol também e crio um ID para ele. ID icon automatic. Ok? Salvo e chamo ele aqui embaixo. Automatic. E pronto, ó. Reparem que eu tenho 3 ícones diferentes sendo chamados utilizando a tag use. E eu tenho aqui um SVG só com 3 símbolos. Se você parar para pensar um pouquinho em relação ao de CSS Sprite, a gente começa a ter uma coisa bastante parecida. Eu tenho uma tag só de SVG, ou seja, eu teria um arquivo só com vários ícones. Um arquivo com vários ícones é o mesmo que a gente tinha com o Sprite CSS. Isso aqui nada mais é do que um Sprite CSS, ok? Então, se eu tivesse isso aqui guardado num outro arquivo, por exemplo, toda essa parte aqui guardada num arquivo chamado icons.html e eu fizesse um include disso aqui dentro e utilizasse, seria exatamente a mesma coisa. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha com a questão de sprites com SVG. Uma das formas de trabalhar com sprites SVG é essa. A gente ter um SVG contendo todos os nossos símbolos e a gente vai chamando o use quando precisa. E esse SVG ele é incluído no topo do nosso arquivo através de alguma coisa da linguagem de programação, ok? Assim a gente consegue minimizar também, não deixar o arquivo cheio de ícones SVG que dificultasse a leitura. Mesmo eu diminuindo aqui, eu ainda teria muita poluição, porque eu só estou usando aqui embaixo. Então a gente podia criar um arquivinho separado com tudo isso e depois vai chamando. Isso é uma das formas. Existe uma outra forma que a gente não passaria só o ID, a gente passaria o arquivo como um todo, que é o que eu vou fazer agora. Vou fazer o seguinte, vou criar um novo arquivo, aqui, uma nova pasta, aqui dentro mesmo de ícones SVG, new file. E vou chamá-lo de symbols, ok? .svg. Pronto.
Agora eu vou copiar esses símbolos que eu tenho aqui e vou colar lá, ok? No momento que eu vim para cá, ele já salvou e já não encontrou nenhum ícone. Por quê? Porque ele não está encontrando mais a referência, porque no arquivo eu não tenho mais aquelas referências. Eu só tenho dentro do arquivo symbols. Mas agora eu posso fazer assim, eu posso chamar o arquivo symbols.svg e o nome do meu ícone. E reparem, ele voltou a aparecer. Então posso fazer o mesmo aqui embaixo e no outro no Automatic também. Symbols aqui. E pronto, olha só, reparem, eu tenho os mesmos ícones SVG sendo chamados de um arquivo externo que contém todos eles, que é o nosso sprite. Então, essa técnica se chama Fragment Identifier, porque é um fragmento, né, um pedaço do arquivo, esse ícone de about, e ele está sendo identificado através desse ID. Essa é a forma que a gente faz para poder trabalhar com ícones em SVG. Mas se você reparar, foi relativamente trabalhoso. Eu precisei baixar os ícones, juntar todos eles, renomear para symbol, criar um ID. Reparem que eu tive um trabalho relativamente grande para poder fazer funcionar. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta bem legal que já vai me ajudar a otimizar isso, que é o iCommun. E no próximo projeto eu vou ensinar vocês como fazer essa automatização utilizando o Gulp, ok?